Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia nos Salmos. Deixa eu abrir aqui também. Salmo 126. Salmo 126, texto maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com a alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos orar? Pai de amor, queremos louvar o teu nome nesse momento, pelos louvores, pela existência da nossa amada igreja. Queremos, ó Pai, louvar o teu nome, porque a tua misericórdia tem sido derramada sobre todos nós. Pai querido, eu quero te pedir nesse instante, para que o Senhor desacelere os nossos corações, acalme a nossa mente, tire toda preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. São dias difíceis que temos passado, mas, Pai, queremos te agradecer, porque o teu cuidado tem nos alcançado para o louvor da tua glória. Senhor Deus, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, e encontre morada no coração dos irmãos, dando frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, o tema da ministração da palavra essa noite é lágrimas que alcançam o céu. Lágrimas que alcançam o céu. E nós vamos meditar especificamente no verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, como têm sido dias pesados para muitas pessoas, de desalento, de luta, de desencanto, dias de desafios, de incertezas. E isso faz com que, muitas vezes, nos sintamos impotentes diante das circunstâncias e a lágrima é inevitável. Mas a gente precisa continuar de alguma forma, precisa continuar. E sabe o que é curioso para nós, meus irmãos? Para um pai e para uma mãe, toda vez que eu vou dar palestra em alguma escola para os pais, eu sempre cito uma frase para eles e digo assim: vocês já observaram que ninguém cuida de quem cuida? Quem é pai e mãe aqui? Vocês já observaram que ninguém cuida de quem cuida? Já viram? E que vocês não podem parar. O filho pode adoecer, quem for pode até adoecer, mas o pai e a mãe não podem nem adoecer. Vocês querem ver uma coisa estranha? A gente marca uma consulta, né, Rodão? Vai lá no médico, chega lá no médico, o médico não veio não, adoeceu. Sou gente, o médico não adoece não. Como assim? Aqui está doente sou eu. Não é? Mas médico também adoece. O pai e a mãe também choram. E às vezes a vida pesa. E muitas vezes o que nos resta é derramar lágrimas. E quantas vezes a gente não sabe
o que fazer, a gente não sabe a quem recorrer. Mas olha, primeiro ponto da pregação essa noite, você que gosta de anotar, pode colocar aí já, tá? Coração de pedra não chora, mas o de carne derrama lágrimas diante de Deus. A pessoa que tem consciência da existência de Deus e da sua vulnerabilidade, naturalmente ela vai se derramar diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o choro é um sinal não só de quebrantamento, não só de fraqueza, mas é um sinal de que eu preciso de Deus. Vamos ler o Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu tenho que ter o coração quebrantado, reconhecendo que eu não me basto. Quem precisa de Deus aqui, irmão? Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu fui fazer um exame esses dias, um ecodoppler transtorácico. Na hora que a médica foi chegando com o equipamento perto do coração aqui para ver o batimento, a meio metro de distância, ela já estava, nossa, o coração do senhor bate forte. Esse é o coração torcedor do esporte. Rebaixado, mas do esporte. Série B, mais firme. As lágrimas. E aí eu fiquei observando lá deitado. O Flamengo perdeu ontem, viu? Não queria dizer não, irmã. Do Fortaleza. Que delícia. Palmeiras é que está feliz, hein? Legal. Voltando ao assunto, não me distraiam, por favor. Na hora que eu me deitei e comecei a observar, eu nunca tinha feito aquele exame. Eu sou um atleta, né? Então a gente não faz certos exames. E aí, quando eu comecei a ver o batimento cardíaco e o funcionamento do coração, especialmente do meu, e eu comecei a observar e a médica olhando e dizendo lá, tá vivo, o pulso ainda pulsa. Eu fiquei encantado com aquilo ali. Deus só deu play. Bate. Tum, 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 tum. E vai bater 60, 80, 90, 100 anos, 120. E tem alguns da Bíblia que nem parou de bater. Subiu aos céus e não viram a morte. Coração aperta, a gente chora, mas Deus sustenta. Mas o coração que está batendo também chora. E a gente precisa, às vezes, quebrantar o coração e se derramar diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não é de ferro. E eu tenho aprendido e quero passar para os irmãos o que o Espírito Santo falou ao meu coração esses dias. A vitória do crente não começa na força, mas no altar do Senhor e nas lágrimas. Irmão, se você está passando por luta e está chorando, está derramando lágrimas, já começou do jeito certo. Como diria o velho e bom Matos Nascimento, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Tem hora que a única coisa que a gente consegue fazer é chorar. E Ana sabia disso. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versos do 10 e 11, mostra que Ana entrou no templo e estava aflita, porque ela não tinha filhos e a sua inimiga estava zombando dela, porque tinha vários filhos e ela não conseguia ter. E a Bíblia nos relata, 1 Samuel capítulo 1, verso 10, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor.
E o verso 11 diz assim: Então fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14. Ele lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Amém, meus irmãos. Ela não tinha o que fazer, ela foi pedir a quem pode. Mas você observou como foi que ela pediu? Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Que fé maravilhosa, que fé extraordinária. Mas sabe o que é interessante? Ela sabia de um princípio, de um mandamento, que está em Deuteronômio, que diz assim, todo filho que abre a madre de sua mãe, sejam dos animais ou das mulheres, meu é, diz o Senhor. Quem aqui é filho mais velho? Levanta a mão. Filho mais velho. Você sabia que você é de Deus? Que era para você estar aqui onde eu estou hoje? É não? Novidade. Seja bem-vindo ao clube. Você pode ser pastor ou missionário, ainda dá tempo. E precisamos, saiba que precisamos. Mas pela desobediência do mandamento, por isso que a Ana disse, olha, se o Senhor me der, eu te dou. Ela não estava fazendo uma coisa, nossa, como ela era boa. Não, ela simplesmente estava em acordo com a palavra. Por isso a gente pregou na quarta-feira passada, ore a Bíblia, porque Deus disse, eu velo, disse o Senhor, em Jeremias, eu velo por minha palavra para fazê-la cumprir. Então, quando eu oro de acordo com a palavra, não tem como, vai dar certo em nome de Jesus. Então eu sou o filho mais velho. Pai deu sorte, né, que eu seguia. Mas meu irmão também prega o evangelho, fez teologia também, e minha irmã evangeliza em universidades. Então nós, irmãos, nós somos os mais velhos. Se você tem um filho mais velho, já dedica logo a Deus. Deus faça o que quiser com ele. Manda para a missão, pastor, missionário, missionária, faz aí. Porque Deus honra. O que foi que Deus deu para Ana depois? Deu mais 3 filhos, não só Samuel, deu mais 3 para honrar a serva de Deus, irmãos. Abriu a madre de uma mulher que não podia ter filhos. Olha que bênção, irmãos. Mas ela chorou nos pés de quem podia. E aí eu aprendo uma coisa interessante, não fique chorando na internet. Chore aos pés do Senhor. Amém? Mas olha, Ezequias também chorou e Deus acrescentou anos à sua vida. Segundo livro de Reis, no capítulo 20, verso 5, diz assim. Segundo Reis 20, verso 5. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmãos, as lágrimas sinceras de um coração quebrantado alcançam o céu. Do que você precisa? Se derrame na presença do Senhor. Agora eu e você precisamos lembrar, irmãos, que esse mundo jaz no maligno, esse mundo não presta para mais nada. É ladeira abaixo esse planeta, irmãos.
o sistema mundial, quando a gente fala disso, irmãos, são os valores deturpados do planeta Terra em si. É ladeira abaixo isso aqui. Não tem mais o que dar, não. Há um livro que fala sobre a questão do sofrimento. O título dele é Por que Sofremos? Ele diz algo muito importante. Ele diz assim: por que sofremos? Porque Deus não quer que nós criemos raízes nesta terra e nem aprendamos a amar este lugar. Por um simples motivo: nós somos da Nova Jerusalém. Não é que a gente não vai gostar do Brasil, não é que a gente não vai gostar da cidade, não é isso não, irmãos. A nossa esperança está em outro patamar. Está aos pés do Cordeiro, está aos pés de Jesus. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. E aí eu e você, nós somos convidados a isso, a perceber e observar que o Senhor, Ele quer que nós possamos estar orando e derramando. Ezequias chorou diante de Deus e Deus ouviu sua oração. Então eu vou chorar também e Ele vai ouvir. Bom, se for lágrima de crocodilo, irmão, Deus conhece a raça que Ele criou, sabe demais. Mas Ele sabe o coração quando está quebrantado. Ele também escuta. Lucas no capítulo 22, verso 62, nos mostra capítulo 22, verso 62, diz assim: saindo dali, Pedro chorou amargamente. Pedro, ele chorou após negar Jesus. E lá no final do Evangelho de João, mostra que Jesus restaurou a sorte dele. Porque não dava para ser restaurado de imediato, precisava passar o processo da morte e da ressurreição. Então nós observamos aqui, irmãos, que o choro diante de Deus abre portas que a força humana jamais abriria. Repete comigo: o choro diante de Deus abre portas que a força humana jamais abriria. Quem está recebendo a palavra essa noite em nome do Senhor? Em segundo lugar, as lágrimas são sementes de vitória. Esse Salmo 126 mostra o contraste. Enquanto você anda plantando e chorando. Quem já fez faculdade? Monografia. Vou saber sua idade agora. Deixa eu ver. Monografia. TCC. É mais novinho. Quem ainda está cursando a faculdade? Eu rio do desespero. Né? Irmãos, quando a gente faz a faculdade, a gente sabe, tem duas alegrias, no dia que entra e no dia que sai. Vontade de morrer ela todinha durante, né? Mas olha, como é difícil plantar. Como é difícil você... Eu via várias vezes pessoas que mexiam com cultivo de terra lá no sertão de Pernambuco, onde não chove. Eles plantavam e ficavam olhando para o horizonte para ver se vinha chuva. Era desesperador. E não vinha. E o gado morria seco. O gado morria seco, não era as ervas não, as ervas já estavam secas, as plantas. Sabe, irmãos, o sertão, ele prefigura a vida sem Cristo, que é a água da vida. E como é ruim quando a gente não tem esperança. Mas nós fazemos parte de um povo diferente, que tem esperança e sabe quando clama é escutado. As lágrimas são sementes de vitória. A gente precisa entender algo bem interessante nesse ponto aqui, que nós não devemos confundir lágrimas do processo para a vitória com lágrimas das consequências de escolhas erradas. Isso é outra história. Tá?
Mas olha, quem ora chorando, derramando a alma diante do Senhor, não está perdendo tempo, está regando a semente da vitória. Está se preparando a sua mente, o seu coração e forjando a sua vida aos pés do Senhor. E se fortalece. Quem já ouviu a expressão, eu estou chorando aqui, eu estou na força do ódio. É assim, a gente tem que chorar, tem hora que tem que... Só vai nessa força aí mesmo, é a lágrima pingando no ódio. Vai lá, não desanima. Lucas capítulo 19, verso 41, nos mostra que Jesus um dia chorou. Quando se aproximou e viu a cidade, Jerusalém, Jesus chorou por ela. Jesus, ele chorou, irmãos, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam desprezando o Salvador, matavam os profetas e a mensagem dos profetas, povo do coração duro, e não mudou até hoje. Um povo escolhido para anunciar as boas novas, tá? Jesus mesmo disse isso. E ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, no fim da frase eu quero que você dê um amém, um glória a Deus bem bonito. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é bênção, meu irmão. Glória a Deus, hein? Isso é extraordinário. Não quer não? A gente quer. Despreza? Problema seu. A gente aceita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos seus, e ele chora porque o plano de salvação é o que há de mais extraordinário na face da terra. Jeremias, ele foi considerado no Antigo Testamento o profeta chorão. É tanto que ele tem o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Você conhece alguém que é lamentador? Não responda. Irmãos, se você está passando por um momento de lutas, as lágrimas não são o fim. Fazem parte do processo de Deus na sua vida para a colheita. Fala para quem está pertinho de você, desanima não, irmão. Continua firme, o processo vai chegar até o fim. O que Deus planeja para o seu povo é vitória. Quem anda plantando e chorando, vai voltar colhendo seus molhos. Hoje um irmão da igreja me mostrou, terminou a graduação dele, fisioterapeuta, glória a Deus. Irmão, cada vitória é uma vitória, e só sabe a vitória quem lutou por ela. Não acho que a sua é pequena não, a sua é grande porque foi você quem lutou, amém? Ana não podia ter o filho, para quem tem 10 filhos, mais um é dor de cabeça. Mais outro, misericórdia. 12, minha avó teve 10. Mais um, é só mais um. Quem não tem nenhum igual a Ana, era tudo. Abraão não tinha nenhum, era tudo. Então, irmão, não se preocupa não vá querer medir sua vida com a do vizinho ou de outra pessoa da sua família. Quando Deus disse, deixará seu pai e sua mãe, incluiu também parente, amigo, cunhado e cunhada. Não fica comparando sua vida não, vá viver sua vida em nome de Jesus. Porque mais tem Deus para te dar. E aí isso vai fazer você se fortalecer, focar na sua vida, cuidar de você, do seu esposo e dos seus filhos. Para viver o extraordinário de Deus em nome de Jesus. Porque o diabo tenta tirar nossa alegria no mundo das comparações. Isso é coisa do cão e de gente que não tem o que fazer. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos chamados para um tempo novo. As nossas lágrimas alcançam os céus. Você chorando na presença do Senhor, nós precisamos ter tempo na presença do Pai. E aí vem o terceiro ponto da ministração dessa noite. Repete comigo, o choro do justo
é ouvido por Deus. Quem crê nessa verdade? Você tem noção do que é isso, irmão? Uma pessoa que entra com um processo na justiça e todo dia tem que entrar na internet para ver se o sistema já liberou. Entra com um processo na Caixa Econômica para ver se consegue o financiamento de uma casa. Para ver se liberou e entra todo dia e não sai, todo dia e não sai. Naquela ansiedade. E de repente foi atendido o pedido. E o pedido foi positivo. O que é que você diz quando dá tudo certo? Diz o quê? Meu amigo, você... Eita glória! Esses dias eu dei um glória a Deus porque chamaram a minha senha no Banco do Brasil, também 6 horas sentado. Meu amigo, fiquei lá esperando, já estava com os braços dormentes, não sabia mais nem o que fazer, eu já tinha lido a Bíblia, feito 3 pregações e nada. Quando me chamou, número... Eita glória a Deus! O povo chegou e olhou, isso é de Jeová. Meu amigo, comemore até uma senha. Amém? Porque a gratidão vai fazendo a gente se alegrar. Eu postei hoje de manhã, irmãos, no meu Instagram, um breve testemunho de Modric, um grande jogador da Croácia. Ele foi um refugiado de guerra, eu não sabia. Ele e os pais fugiram na guerra ali na Croácia, naquela região. E ele era criancinha, e ele estava com o avô dele na porta de casa. Quando uma bomba explodiu, o avô dele faleceu na hora. E eles saíram correndo, deixaram tudo para trás, e eles iam comendo o que eles encontravam pela frente. E um dia um homem viu ele brincando com o resto de uma bola. Viu ele brincando. E aí o cara fez uma caneleira de madeira para ele. E aí disse, ó, use isso aí quando você for jogar, mas nunca esqueça. Você vai chegar onde você quiser chegar. E aí ele até hoje, ele tem o costume de quando vai entrar no campo, beijar as 2 caneleiras. Hoje as de madeira já estão guardadas com ele, né? Ele usa caneleira profissional. Mas ele até hoje ele beija as 2 caneleiras, faz uma oração porque ele é cristão. Em uma caneleira tem a foto da família e na outra tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ele beija, agradece a Deus e ele disse, eu nunca vou me esquecer de onde eu vim, eu só cheguei aqui porque eu sei quem me trouxe até aqui, minha família e meu Deus. Gratidão. O cara hoje já foi campeão da Champions League, campeão de tantas coisas, já está multimilionário, mas não esqueceu de onde veio. Sabe, irmãos, Deus te quer fazer prosperar. Você pode ter tudo, só não permita que as coisas te tenham. O problema é que quando as pessoas têm as coisas começam a tê-la. O coração do jovem rico, o problema do coração do jovem rico é que o coração dele pertencia às riquezas, não as riquezas pertenciam a ele. Por isso que Deus disse, é mais fácil um camelo entrar no furo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é porque Deus não gosta do rico. Até porque Jesus era amigo de Lázaro e Lázaro ele tinha muito dinheiro. Ele pregou, Zaqueu se converteu, ele era muito rico. José de Arimateia era riquíssimo. Salomão, Davi, eram ricos. Aí quando chega na nossa vez, nós temos que ser pobres, é? Não. Me recuso. Quem se recusa aqui? Não aceito. Não aceito. E não se preocupe, Senhor. O Senhor sabe que meu coração não vai ficar pregado nessas besteiras, não. Quem pedir, nós ajuda e pronto. Amém? Tem que ser, meu amigo. Alegre o coração aí, em nome de Jesus. Que a gente tem que avançar. Mas olha, o choro do justo, ele é ouvido por Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus te salva hoje, irmão. E sabe o que é maravilhoso? É saber que a salvação do Senhor não é uma salvação apenas geográfica. Ia para o inferno, vai para o céu. Não, não. É uma salvação muito mais profunda, muito mais abrangente, é uma salvação integral.
Ele te salva de ti mesmo, Ele te salva dos desesperos, Ele te salva da enfermidade, Ele te salva do desânimo, Ele te salva de uma confusão dentro de casa. Vai dizendo amém, ajuda aí, ajuda aí. Ele te salva também, irmão, de uma confusão dentro de casa, de uma briga de casal. Ele te salva de uma quebradeira financeira, de uma dívida. Ele te salva de uma depressão, de uma perseguição, de um olhar de inveja. Ele te salva. Ele salva de espírito abatido. E você precisa ler, eu preciso ler constantemente textos como esse, porque a vida tem sido pesada. E aí quando a gente lê, a nossa fé acende. Irmãos, quem ora e chora com sinceridade diante de Deus, nunca fica sem resposta. Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias capítulo 1, verso 4 vai nos mostrar algo muito importante. Olha só, quando ouvi isso, disse Neemias, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, Neemias, ele chorou pelas ruínas de Jerusalém. E antes de começar a liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele orou e apresentou a causa diante do Senhor. O que é que você precisa recomeçar na sua vida? É alguma questão de restauração de emoções, de restauração no casamento, de restauração na sua vida emocional, espiritual, na sua vida material? Em que área é? Comece orando, apresentando o Senhor, para que você consiga começar da forma certa. É aos pés de quem pode tudo. É aos pés de quem pode tudo. Porque, irmãos, Deus ele vai à frente, fazendo coisas extraordinárias pelos seus. Eu estava vendo um vídeo de um pastor lá na Nigéria. Vocês estão acompanhando a perseguição que está acontecendo na Nigéria, a igreja cristã? Esse ano já mataram mais de 7.000 cristãos lá. E uma igreja foi totalmente destruída e incendiada. E no domingo de manhã estava o povo lá no meio da igreja, das ruínas da igreja, tudo cantando, adorando, louvando ao Senhor. E tem mais gente se convertendo ainda agora. Como disse certo teólogo, cada pessoa que morre no nome de Jesus é uma semente plantada para novas pessoas nascerem. Lucas no capítulo 18, vamos ler esse texto? Lucas 18, versos 13 e 14. Esse texto de Lucas apresenta a nós a postura que nós devemos ter. O publicano chega até o templo para orar. O publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falou: eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aquele homem que tinha consciência da sua pequenez diante de Deus, teve a sua oração atendida. Ele foi exaltado. Não é se fazer de coitadinho não, isso é outra coisa. Não é vitimismo não, isso é outra realidade, nada a ver. Mas é a gente ter a consciência de que nós somos alvo da graça de Deus. Da maravilhosa graça. Porque nós não somos dignos dessa graça tão extraordinária. Sabe, irmãos? Atos capítulo 20, verso 19. Atos 20, 19 diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, disse Paulo, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Observa que Paulo ele derramou lágrimas, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele apanhou, ele foi para a cadeia, ele entrou em depressão. Teve até um irmão, é uma passagem que sempre me chama a atenção, de um irmão chamado Onesíforo. Está aí um nome bonito para você botar num menino seu, Onesíforo. Lindo. Ô Zifinho, passa para dentro. Se tiver um, Adriano, bota esse nome, vai ficar lindo.
Rapaz, eu posso falar, estou no meu lugar de fala, como dizem os outros. Mas, Onesíforo, a Bíblia diz assim: saúdo a meu irmão Onesíforo, disse Paulo, que me visitou em cadeias e me recreou a alma. Onesíforo era contador de piadas profissional. Ele ia lá contar piada para Paulo, para ele rir. Porque Paulo já estava em depressão, pensando que ele ia morrer ali. Depois Paulo ainda foi solto e escreveu várias outras cartas, as quais hoje são a base da nossa fé. Porque Jesus Cristo fundou o cristianismo e Paulo sistematizou o cristianismo. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Onesíforo. Você pode ser esse Onesíforo para a vida de alguém, para alegrar o coração de alguém. For amanhã de manhã, irmão, manda um versículo para algum irmão da igreja. Ô irmão, bom dia, que seu dia seja abençoado, seja maravilhoso. O meu Instagram é o mais aleatório do mundo. Eu vejo uma coisa engraçada, eu posto. Eu vejo uma coisa boa, eu posto. Eu vejo uma tragédia, eu posto. Que já é motivo de oração. Eu vejo uma coisa de cachorrinho lá que tocou meu coração, eu posto. Para ver se quebrando o coração de alguém, coração de pedra. E às vezes alcançar alguém ali, irmãos, naquele simples versículo, naquela simples mensagem que você postou para alguém. Vai no privado, manda para alguém. Sabe, irmãos, nunca foi tão fácil ser luz. E as pessoas precisam dessa palavra de fé e de esperança ao coração dos que estão cansados. Se você passar ali no hospital regional, você vai ver o tanto de gente que está precisando de uma palavra de fé. Passar agora à noite lá. Primeiro que você vai achar um monte de gente atrás de atestado médico, que tem meio quilo de Inossec, que eu estou ligado. Doido para arrumar um atestado para não trabalhar essa semana. Não, vou arrumar um atestadozinho, já está lá, na fila. Mas tem muita gente realmente numa luta. E os acompanhantes sofrem juntos. Às vezes você pode, rapaz, eu vou pegar 2, 3 marmitas aqui, vou levar lá. Ixi, pastor, mas eu estou sem dinheiro. Mas você conhece alguém que tenha? Junta 2, 3 pessoas, faz uma sopa, leva. Irmão, isso é um consolo para uma alma cansada. A pessoa vai ver o cuidado de Deus. Eu falei para vocês esses domingos, eu fui impactado com o evangelismo das crianças. Um balão com um durex, uma frase e um versículo. Saí com os meninos para evangelizar. Eu disse, olha, a gente chega naquele carro ali, vocês pedem licença, perguntam se pode entregar. Aí, menino, senhora, eu posso entregar esse balão para a senhora? É uma mensagem de alegria e de esperança. Pode. A mulher, quando leu, chorou. Estava lá uma frase, não vou lembrar a frase, e um versículo. E a mulher chorou. Eu estava precisando disso, meu filho. Quando foi à noite, o Mateuzinho, do irmão Fernando, mandou um vídeo para mim. Pastor, o balão chegou aqui em casa, ó. Tinha um balãozinho lá na casa dele. Desses do evangelismo. Irmãos, é tão simples alcançar uma vida. Só basta uma coisa, querer. A melhor forma que você tem de cuidar de alguém e de mostrar que ama é orar por ela, sabia? Orar, repete comigo, orar. Deixa eu pedir para as mães, que a mãe tem um coração mole. Bora, mães, repita comigo assim, orar é amar de longe. Quando você deixa o menino na creche, quando você deixa o Tiago na creche, Tarliano. Quando você deixa a Gabriela, as meninas lá na creche. Quando você deixa os meninos na creche, na escola, quando ele sai para o trabalho, para a faculdade, a mãe está orando. Isso é amar. Amar é orar de longe. É orar à distância é amar de longe. É um amor extraordinário. Sabe, a gente tem que ter esse amor pelo marido, pelos filhos. Eu ia guardar essa piada para um encontro casar, mas eu não sei se eu falo. Não, vou falar para o encontro casais só, deixa para lá. Mas olha, irmãos. Não, deixa para lá. Ó, Paulo chorou pelas igrejas. Mas olha, quando Paulo chorou pelas igrejas, ele edificou gerações. Você tem noção?
Você tem noção que você pode estar edificando gerações? Tem um amigo nosso que é dono de uma barbearia, que começou o sonho dele com uma barbearia, já está abrindo uma rede e dá oportunidade para várias pessoas trabalharem e está formando gerações. E vai alcançando gente. Só depois eu posso dizer quem é, que ele disse que ainda não está do jeito que ele quer não, então só depois eu posso fazer propaganda, né, Adriano? Só depois. Mas olha, Paulo fez isso, ele estava alcançando gerações, chorando pelos judeus que não queriam aceitar o Senhor. Eu e você precisamos ter esse quebrantamento de querer alcançar vidas para o Senhor. Deus, ele não despreza as lágrimas de quem busca a sua presença em verdade. Em quarto lugar, irmãos, repete comigo. O choro diante de Deus atrai a sua presença. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Vai nos mostrar que Deus, ele recolhe cada lágrima em seu odre. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas, aonde? No teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Então, irmãos, a gente precisa orar, apresentar ao Senhor a nossa causa e a nossa queixa. Porque Deus vai mover, Deus vai fazer, porque Ele é um Deus maravilhoso em nome do Senhor. Sabe, esse nosso Deus, Ele é misericordioso. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus vai ser esquecida. Lá em Gênesis tem o choro de Agar. Gênesis 21, dos versos 16 ao 19, mostram Agar sentada de frente para um poço, ela chora, e Deus ouve o choro dela, e abre os olhos dela, e ela vê um lugar para beber água, porque ela ia morrer de sede, ela e a criança, Ismael. Ele viu o lamento de Agar, ele viu o choro dela. Apesar de ser um filho que não era projeto de Deus e que se tornou hoje inimigo dos filhos de Isaac, Ismael e Isaac, Deus não ignorou o choro sincero de uma pessoa que clamou. Aí entra a soberania de Deus. Ah, mas eu não concordo, então fale com Deus, meu amigo, que tem coisa que Deus faz que você não vai entender nem concordar mesmo, não. E nem adianta querer brigar, discutir, vou fazer um compêndio para poder prescrutar, para entender e compreender. Pode entrar chorando, com raiva, com revolta, ele faz do jeito que ele quer. Como ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. João capítulo 20, dos versos 11 ao 16, mostram que Maria chorou diante do túmulo. Olha lá, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Olha o 17. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Quem chora atrai a presença do mestre. Quantos querem sentir essa presença do mestre em nome de Jesus? A nossa caminhada de fé, irmãos, muitas vezes ela é repleta de momentos de choro,
realmente de lamento, de tristeza. O povo de Deus, eles estavam voltando de um tempo de cativeiro, quando foi feito o Salmo 126. E daquele tempo de cativeiro, eles viram o valor que tinha a presença de Deus e a liberdade que se tem quando a gente se dispõe a obedecer. O problema é que às vezes a gente quer ter direitos, mas não quer cumprir os deveres. Tem gente que vai numa entrevista de emprego, a pessoa diz, olha, você vai ganhar 5 salários mínimos, você vai trabalhar de 7h30 às 6 da tarde, com direito a 13º e férias. Ah, não, tá bem, ok, eu quero sim. Aí assina o contrato e diz, eu posso começar pelas férias? Tá de graça, né? Você pensa que não tem gente assim, não? Nessa geração de hoje? Ah, você tá de brincadeira. Tem gente que leva a mãe para a entrevista. Vocês não estão acompanhando? Quem está acompanhando isso na internet? Tem gente que leva a mãe para a entrevista, a mãe faz a entrevista pelo menino. O menino não abre a boca não, fica lá. E a mãe falando, respondendo pela criatura. Estou falando, o negócio é sério. O negócio é sério. A pessoa pega, na segunda-feira, não foi trabalhar. E aí a chefe, quando dá umas 11h30, liga assim, meu filho, não vai vir não, não, porque está chovendo. Sim, o que é que tem? Oxente, e a empresa abre quando chove? Não pega AM nem FM não, irmão. Estou falando, o negócio está sinistro. Que horas são aí, Eliette? Meu Deus, falta 12 minutos, já está mostrando o relógio? Não, não é possível. O povo chorou em Nínive. Olha o que é que diz Jonas, capítulo 3, versos do 5 ao 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Está vendo, irmãos? O povo de Nínive chorou e após jejum e arrependimento comprovado, eles foram ouvidos. Eu vi um celebrado pregador dizer que lágrimas são orações líquidas que chegam direto ao trono de Deus. Interessante, né? Lágrimas são orações líquidas que chegam direto ao trono de Deus. Em último lugar, meus queridos, o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. A dor, ela muitas vezes é intensa, mas a dor ela é temporária. Olha como diz o texto. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Irmãos, quando a gente lembra que a dor é temporária e a promessa é eterna, a gente continua. Você pode dizer amém? Queria dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos ouve, que o tempo de lágrimas não define o seu destino,
mas prepara o caminho da vitória. Se estiver chorando, chora na presença de quem pode, porque ele faz o que você não pode. Jacó, ele chorou na luta com um anjo, mas amanheceu com um novo nome, Israel. A turma do Gil diz que ele lutou jiu-jitsu naquele dia, não é? Que para aguentar aquilo tudo, meu amigo, é só no jiu-jitsu mesmo, viu? Não tem como não. E Estela chorou e jejuou, e ao amanhecer o decreto de morte foi revertido. O ladrão na cruz, arrependido, clamou ao Senhor: não me esqueça, lembra-te de mim, e foi atendido. Irmãos, muitas vezes o nosso choro vai ter gemido, vai ter dor na alma, quando palavras já não conseguem expressar o que a gente sente. Romanos 8:26 mostra que o Senhor, pelo Espírito Santo, ora por nós através de gemidos inexprimíveis. E vai orar conforme o que Deus quer para nós. O Ministério do Louvor pode subir, tá? Quando faltam palavras, Deus entende a linguagem da alma. Quem aqui já orou e era tanta dor, tanta perturbação no coração que não sabia nem o que dizer para Deus? Quem já passou por uma situação assim? Tem hora que é assim, irmãos, a gente não sabe nem o que dizer. A gente não sabe nem por onde começar. Irmão, só começa. Eu não sei o que dizer, nem começar, só sei chorar, chore. Ele de vez em quando fala isso para alguma irmã que liga: ó, não, irmã, vamos marcar uma hora, a gente vai se juntar para chorar. Eu disse: que coisa linda. Hoje mesmo a irmã Lourdes veio dar o testemunho hoje de manhã aqui, começou a chorar, ele começou a chorar do lado. Você está vendo? Ela chora mesmo. Essas mulheres, é uma resenha. Mas é delas mesmo, meu amigo. Abre o berreirão, a gente vai para cima. Da força do choro e do ódio. Mas olha, Ana se prostrou em oração, teve a sua oração atendida e surpreendida. E Paulo e Silas, eles, em Atos, coloca aí, por favor, Atos 16, 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Blaise Pascal certa vez afirmou que nunca o homem é tão grande como quando está de joelhos. Quem pode ficar de joelho agora, faça isso. Quem pode ficar de pé, fique. Quem quiser ficar sentado, fique sentado. Nós vamos agora orar ao Senhor. Eu vou chamar o pastor André aqui à frente para conduzir esse momento de oração. Ore a Deus, derramando o seu coração e apresentando ao Senhor aquilo que vai na sua alma, que tem tirado o seu sono, que tem te afligido. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, como é bom estar em Tua presença. Senhor, nós clamamos a Ti, porque sozinhos, meu Pai, nós não sabemos, nós não podemos, nós não conseguimos, mas em Ti somos mais do que vencedores. Meu Pai, o Teu povo agora está de joelho na Tua presença, clamando pelo Teu nome.
Meu Pai, ouve a oração do teu povo, ouve a oração dos teus servos, ouve a oração, meu Pai, de cada um que agora rasga o coração na tua presença. Senhor, venha quebrantando os corações, Senhor, rasgando os corações duros, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne. O Senhor sabe o motivo de choro de cada um. Meu Pai, se o choro é um choro de arrependimento do pecado, meu Pai, venha trazendo o teu perdão, venha trazendo a tua consolação, venha trazendo o seu renovo. Se o choro, meu Pai, são pelos sonhos perdidos, pelas esperanças esvaziadas, pela derrota do dia a dia, venha trazendo, meu Pai, a tua misericórdia, venha trazendo, Senhor, a esperança, venha trazendo, Senhor, a fé capaz de mover as montanhas, a fé no teu nome. Senhor, se o choro aqui é por vidas, é por almas, é pelo filho que se perdeu, é pelo esposo ou pela esposa que está longe do Senhor. Senhor, meu Pai, se o choro é por transformação de alguém, venha, Senhor, alcançando essa pessoa. Se o choro é por milagre, por um motivo que na nossa mão se esvai, por uma cura, por uma dívida impagável, Senhor, venha com a tua provisão nessa noite, e venha fazendo o teu milagre, que eu sei que excede o que nós esperamos e entendemos, mas que em todas as coisas o Senhor venha renovando em nós a tua força, a tua alegria. Que cada filho teu que agora ora, que agora ora de joelho, quando se levantar, sinta o renovo do Senhor, o teu Espírito Santo levantando pela mão. Aqueles que oram sentados, que ao entender a tua presença, ao sentir o teu Espírito, possam se levantar com ousadia e fé. E aqueles que oram de pé, que possam saber que é na tua presença que devem cair de rosto ao chão, mas que ao sair daqui nessa noite, o Senhor venha trazendo renovo, venha trazendo esperança, venha trazendo, meu Pai, um novo futuro, uma nova vida, uma vida no teu Evangelho. Venha trazendo, Senhor, novidade, venha trazendo alegria, venha trazendo, meu Pai, paz, que excede todo entendimento. Repreende, meu Pai, todo dardo inflamado do inimigo, toda acusação contra o teu povo, que tenta roubar a alegria, que venha tentando roubar a felicidade, que venha tentando roubar a paz, que venha tentando roubar, Senhor, a remissão do Senhor, mas que em tudo o Senhor venha nos fortalecendo, nos firme na rocha, nos dê o escudo da fé, nos faça ter raízes profundas nos remansos, para que possamos, como uma árvore plantada na beira do riacho, florescer e frutificar no tempo certo. Que o teu povo se levante agora como árvores frondosas para frutificar na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres.
Glória a Deus. Aplauda Jesus, Ele é maravilhoso. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Gente, meus meninos são talentosos, né? Vocês viram mais cedo a minha princesa Luísa e a Valentina? Que coisa mais linda, minhas crianças. Acabou o mês de outubro, aleluia. Então, pais, fiquem tranquilos, não terá mais escala para as crianças. Amém? Temos avisos. Camila, vem aqui. Nós vamos falar do culto de ação de graças que está chegando, né? E eu gostaria de pedir ao Patrick para colocar aqui meu WhatsApp, porque nós vamos começar a ensaiar a cantata de Natal. Então, a mamãe e o papai que queira que o filho participe da cantata de Natal, pode tirar uma foto e mandar um WhatsApp para mim. Porque eu vou colocar o pai e a mãe no grupo. Eu não coloco a criança, eu coloco o pai e a mãe e mando as músicas lá, tá? Para já ir passando para as crianças, tá certo? Alguns vão ter solos, outros vão cantar com o grupo, mas, por favor, anote o número para a gente fazer a cantata de Natal das crianças, que será no 1º domingo de dezembro, pela manhã, no horário da EBD, tá? Então, já pode ir printando aí e vamos louvar o nosso Deus. Camila. Boa noite, igreja. Hoje eu não vou chorar. Eu vim só para deixar vocês avisados que no dia 27 de novembro, é uma quinta-feira, já salvem essa data e guardem essa data, nós vamos fazer o nosso culto e o jantar de ação de graça, assim como aconteceu o ano passado. Nós queremos que isso se torne uma tradição aqui da igreja. É um culto muito bonito que a gente vem para agradecer ao Senhor pelo ano, pelas conquistas, pelas lutas, pelos choros, pelas vitórias, por tudo. Então, já marquem aí. Pelos próximos domingos a gente vai trazendo mais informações para vocês, tá bom? Dia 27 de novembro é a última quinta-feira do mês, tá? Mais alguém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças a paz. Estou passando só para falar mais uma vez sobre a classe de batismo. Hoje nós já tivemos a nossa segunda semana de aula, tá bom? Então, quem ainda quiser participar da classe, pode me procurar para a gente incluir você, tanto no grupo, quanto pegar o material e você começar a participar. Sempre me perguntam se crianças podem batizar. Tradicionalmente, a Igreja Batista não batiza criança, desde que ela não tenha entendimento e conhecimento sobre o que é o batismo, sobre o que significa. A gente não batiza recém-nascido, certo? Mas a criança tem ali entre 7, 8, 9 anos de idade. A mais novinha que nós batizamos aqui foi na idade de 7 anos. E a criança tem um entendimento, é um desejo que partiu dela. Não é o pai ou a mãe que está falando para ela se batizar. Ela quer fazer isso, ela tem conhecimento do que significa isso, aí ela pode participar também, tá certo? Mas aí os pais podem acompanhar durante as aulas também, participar junto com eles, para eles ficarem ali mais tranquilos, tá certo? Mas quem ainda tiver o interesse de participar da classe de batismo, só me procurar. Vocês já viram qual é a camiseta do batismo, né? Aquela que tem a logo Nasci de Novo. De vez em quando, eu, o pastor, a gente está com ela por aqui, né? Alguns irmãos têm ela por aí. Esse ano a gente não vai fazer ela só para quem vai se batizar. Os irmãos da igreja, os membros da igreja que quiserem a camiseta, também podem me procurar. Ela vai ficar no valor de R$ 32, R$ 33, certo? Eu ainda estou chorando o desconto lá para o pessoal da malharia. Pode ser que, dependendo da quantidade, a gente consiga, tá? Não vou prometer nada, mas vamos tentar e vamos com fé, né? Então, quem quiser, tanto a branca quanto a preta, me procure, passa o nome direitinho depois. Eu vou colocar lá no grupo essa semana a lista direitinho. E aí vocês podem me mandar mensagem ou me procurar pessoalmente para eu poder fazer o registro, tá certo? É essa logo que tem na camiseta, certo? A gente vai abrir também para quem da igreja quiser a camiseta, poder adquirir também. Então, no final do culto ou durante a semana, depois pelo WhatsApp mesmo, quem quiser me procurar, só mandar uma mensagem, me procurar lá no grupo da igreja, que a gente registra para vocês, tá certo? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Fica de pé, povo de Deus. Antes da bênção apostólica, abraça 2 ou 3 pessoas. Desejo uma semana de paz, de vitória, de alegria. Abraça de verdade, hein? Gabriela gosta de abraço, Eliette, Tarliane. São pessoas altamente... Abraço, a Rocha. Henrico,
Deus abençoe, cara. Tchau, Danilo. Quantos foram abençoados essa noite? Estenda as mãos. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. E repete: o Senhor vai ouvir minhas orações. Oremos. Pai amado, louvamos o teu nome por esse momento, na tua presença, esse culto, porque tu és digno de louvor e adoração. Pai querido, que possamos ir em paz para os nossos lares. Os irmãos que vão viajar, Pai, para cuidar da saúde, que o Senhor leve a cura em nome de Jesus. Aqueles que vão sair, Pai amado, para cuidar de negócios, que o Senhor abra portas. Os que precisam de aprovação, que o Senhor leve a aprovação. Os que precisam, ó Pai, de causa na justiça, que o Senhor seja o justo juiz. Aqueles que precisam, ó Pai, de restauração no lar, que o Senhor leve, ó Pai, a restauração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure emoções, lares e sonhos para o louvor da tua glória. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Brasil, Pai, pertence a Jesus Cristo. Pai amado, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o teu amor seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, especialmente sobre o teu povo aqui em Formosa e aqueles que nos acompanham pela live. Desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda ao Rei Jesus. Glória a Deus.